thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I wanted to be you so bad. Your life looked like so much fun. The fashion lights and fancy things made it seem like you had won. But little did I know, you were crying all the time. You were hurting inside when everyone thought you were fine. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I know you made some mistakes, but we're all only human. You were judged for everything. They put the blame on you when you were pushed over the edge. Anyone what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. De mí, se não fosse pelo amor de Deus? Onde estaria você se não fosse pelo amor de Deus? Mas te digo uma coisa, você ainda não chegou onde Deus quer te levar. Vamos abrir as Bíblias na Epístola a Filemão. Filemão. Filemão é uma epístola que somente tem 25 versos. Se você já achou Tito, já está chegando em Filemão. Se você achou Hebreus, já passou de Filemão. Filemão é só uma página, é difícil de ser achado. Só 25 versos, um único capítulo. Vamos ao texto bíblico. Filemão, verso 1, 2 e 3. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filemão. Vocês podem pensar, mas pastor, o que vai pregar desses 3 versos? A mensagem é rica, mas vou fazer uma introdução para vocês entenderem quem era Filemão e por que Paulo escreveu para Filemão. Em primeiro lugar, quando Paulo escreveu a epístola a Filemão, já estava velhinho e estava preso na cidade de Roma. Paulo escreveu muitas cartas. Paulo escreveu a muitas igrejas, a igreja dos romanos, a igreja dos gálatas, a igreja dos colossenses, a igreja dos filipenses, a igreja dos efésios. Mas Paulo também escreveu cartas a pessoas, escreveu a Tito, escreveu a Timóteo, escreveu a Filemão. Paulo sabia que as palavras o vento leva, mas que o que está escrito, podem passar séculos e séculos e séculos, continua escrito. Foi uma dessas coisas que me ensinou a mim a escrever. Eu não sou escritor, eu sou um homem que escreve, porque para mim escritor é aquele que senta e brota assim, e vai indo, e brota. Esse é escritor, eu não sou esse. Eu às vezes passo noites inteiras tentando escrever, e quando chega a madrugada não escrevi nada. Então,
eu sou um homem esforçado para escrever, não escritor. Agora, por que me esforço para escrever? Porque eu sei o que Paulo ensina. O que eu prego, o vento pode levar. Mas o que está escrito, você lê uma vez, lê outra vez e fica para sempre, até quando Cristo voltar. Por isso é que Paulo é um dos maiores escritores da Bíblia, e por isso é que Paulo desenvolveu o trabalho de escrever. Se dava tempo para escrever. Agora, Filemão foi um rapaz rico, porque naquela época só ricos tinham escravos. E Filemão parece que tinha mais de um escravo. Filemão morava na cidade de Colossos. Filemão um dia estava viajando para Efeso, e lá Paulo estava dirigindo uma campanha evangelística, e Filemão se converteu. E quando voltou para sua cidade, Colossos, estabeleceu a igreja lá. Tudo indica que Paulo nunca visitou pessoalmente a igreja dos Colossenses, onde morava Filemão. Filemão era um homem rico, tinha escravos. E um dia, um escravo de Filemão, chamado Onésimo, parece que estava cansado da vida de escravo, porque, querido, quero que você compreenda um pouco. Hoje talvez resulte difícil de entender por que Onésimo fez o que fez. Mas Onésimo era um escravo. Naqueles tempos, o escravo não tinha vontade própria. Ele fazia o que o dono dizia. Ele comia o que o dono dava. Ele dormia na hora que o dono permitia. Os filhos do escravo não pertenciam a ele, pertenciam ao dono. Quer dizer, ser escravo era ser nada. E no Império Romano existiam pelo menos 6 milhões de escravos, para uma população de 120 milhões de pessoas que deveria haver em todo o Império. 6 milhões de escravos era muita coisa. Mas os escravos eram seres humanos, como você, como eu, mas não tinham vontade. Eram animais, eram instrumentos, eram ferramentas. Viviam só para trabalhar para o dono. Então Onésimo um dia cansou dessa vida. Disse, eu quero ser livre. E o que fez? Roubou algumas coisas, sei lá, joias, dinheiro do dono, Filemão, e fugiu. Agora, qual seria o melhor lugar para se esconder? O melhor lugar para se esconder não é uma cidade lá no sertão, lá no mato, lá na montanha, não. O melhor lugar para se esconder é um lugar onde tem muita gente. Porque onde tem muita gente, ninguém sabe quem é o outro. Há prédios onde o vizinho não conhece o vizinho e moram no mesmo prédio. Numa cidade como São Paulo, quem conhece você? Numa cidade como o Rio, como Nova York, como Paris, quem conhece você? Mas numa cidade como, vamos, uma cidade aqui mais perto, todo mundo conhece, porque todos são vizinhos. Numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, o que pensou? Filemão pensou, se eu fugir para Roma, uma cidade grande, a capital do império, e me esconder aí, Filemão nunca vai me encontrar. E foi lá. Mas parece, tudo indica, que Onésimo não mudou de vida. Como o roubo na casa de Filemão deu certo, quando Onésimo chegou em Roma, continuou roubando e foi parar na prisão. Agora, quem estava na prisão? Paulo. Paulo não estava preso porque tinha roubado. Paulo estava preso por causa do Evangelho. E Filemão chegou lá. Agora vejam os dois aspectos da história. Filemão queria ser livre. Onésimo queria ser livre. Escolheu seu próprio caminho de liberdade. Pensou que o caminho para a liberdade era o roubo, a fugida, esconder-se, ir longe,
seu próprio caminho humano de liberdade e foi embora. Terminou na prisão, na escravidão, porque ser preso é pior do que ser escravo. Aí encontrou um homem escravo, aparentemente, um homem preso chamado Paulo. E Paulo, apesar de estar preso, estava verdadeiramente livre. Porque sabe, querido, as prisões, as paredes, as celas, podem aprisionar teu corpo, mas não podem aprisionar teu espírito. Os seres humanos podem algemar teu corpo, mas não podem algemar teu espírito. Que pena que os seres humanos só queremos ser livres das circunstâncias. Mas Jesus veio a este mundo para dar-nos a liberdade que realmente vale a pena ser vivida. E aí, pois, Paulo evangelizou a Filemão. E agora, a Onésimo. E agora, Paulo disse a Onésimo: Onésimo, você vai começar uma nova vida, mas uma nova vida tem que começar voltando para trás. Você pertence a Filemão. Você roubou de Filemão, você vai ter que voltar para lá. E ele disse: não, mas ele vai me prender, eu roubei, ele vai me mandar na prisão, de novo. Então Paulo disse uma coisa: eu vou escrever uma carta para meu amigo Filemão, e você vai levar a carta em mãos, e nessa carta eu vou pedir que ele te ajude, e que te receba, e que te aceite como um irmão. E essa é a carta a Filemão. Agora eu vou começar a analisar a carta. E agora vem a parte mais bonita. Verso 1. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por que prisioneiro de Cristo Jesus? Por dois motivos. Ele estava prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Estava preso. Mas ele também estava prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê? Ele era um prisioneiro do amor. Ele era um apaixonado por Cristo. E por Jesus ele era capaz de qualquer coisa, até de acabar sua vida na prisão. Sabe, querido, leva muito tempo na vida entender a essência do Evangelho. O Evangelho não se limita à conduta. O Evangelho não se limita àquilo que você faz ou não faz. O Evangelho tem como coluna vertebral o amor. Você não é um bom cristão quando você se porta bem. Você é um bom cristão quando você está apaixonado por Jesus, ou como Paulo diz, prisioneiro do amor de Cristo. O dia que você chegar a ser um prisioneiro do amor de Jesus, você entendeu o que é a salvação. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que se esforça para portar-se bem, para andar nos caminhos de Deus, mas não tem descoberto ainda a beleza da vida cristã. Tem gente que diz assim: pastor, eu me esforço, eu não sou prefeito, mas eu ando, eu cumpro, eu guardo, eu sigo tudo, mas não tenho paz em meu coração. Quando chega a noite eu tenho vontade de chorar, alguma coisa está errada. O que acontece comigo? E sabe por que acontece isso? Porque para alguns cristãos, cristianismo é o seguinte: é como se eles estivessem aqui e precisam chegar aí onde está o monitor. Só que o chão todo está cheio de ovo cru. Então, para muito cristão, ser cristão é chegar lá pisando em cima dos ovos sem quebrar um ovo. Então vivem essa experiência. Não posso, pecado. Como você pode ser feliz vivendo uma experiência desse jeito? Paulo não vivia essa experiência.
Paulo era um prisioneiro do amor. E quando você está apaixonado por uma pessoa, você faz qualquer coisa para deixar feliz a pessoa que você ama. Por isso é que Jesus disse: filho, me dá hoje o teu coração. Teu coração. E depois, uma vez que você me entregou seu coração, então eu quero que seus olhos olhem para os meus caminhos. Agora, se você não está apaixonado por mim, se você não me entregou seu coração, eu não quero que você ande em meus caminhos. E isto que às vezes nós não entendemos. Porque nós queremos que todos os seres humanos caminhem na regra. Não saiam nem para a direita, nem para a esquerda. E querido, com a vara na mão, você pode levar todo mundo a obedecer. Com a disciplina na mão, você pode levar todo mundo a obedecer. Tá bom? Sim, tá bom para a igreja, tá bom para a sociedade, tá bom para a comissão, tá bom para os homens, mas não tá bom para Deus. Porque para Deus não basta a obediência. Para Deus, obediência sim, porém, como resultado de estar apaixonado por Ele. Paulo era um prisioneiro do amor de Jesus. E agora, prisioneiro do amor de Jesus, ele era capaz de chegar até a prisão por causa do Evangelho de Cristo. Agora, interessante, o texto diz: Paulo, prisioneiro de Jesus, escreve ao amado Filemão. Logicamente, se Paulo é um fruto do amor de Jesus, ele é o amor. E, portanto, seu amor o leva a olhar as pessoas com amor. Esse amado em Cristo Jesus não é uma expressão bonita. Esse amado é o sentimento que brota de seu coração. Querido, se temos nascido no amor de Jesus, então temos que viver em amor, amando-nos os uns aos outros. Mas não amor de palavra, amor de fato, amor de aceitar, amor de compreender, amor de entender, amor compassivo. Não o amor que julga, não o amor que condena, não o amor que critica, não o amor que se prega, mas o amor que restaura, o amor que sara, o amor que cura. A igreja é um grande hospital. Coloquem isso bem na cabeça. A igreja é um grande hospital. E no hospital há lugar para pessoas sadias, médicos, enfermeiras, os funcionários que cuidam da limpeza, pessoas sãs. Mas no hospital também há lugar para pessoas enfermas, os cancerosos, os gangrenados, os moribundos. Às vezes eu encontro igrejas que somente querem ter médicos, enfermeiros e funcionários sãos, mas não querem ter enfermos. Então, para que existe o hospital? O hospital existe para que os enfermos tenham lugar, e tenham carinho, e tenham amor, e sejam tratados. Não para ficarem enfermos a vida toda, mas para que eles sarem, e uma vez sãos, eles ajudem os outros enfermos que estão entrando. Em realidade, a igreja deveria ter entrada para os enfermos. Esses enfermos são curados e ficam aqui cuidando dos outros enfermos que estão indo. Esses enfermos são curados e se tornam trabalhadores para ajudar aos outros enfermos que estão entrando. Isso é a igreja, um nido de amor. Mas para que a igreja viva o espírito do amor, tem que ter sido uma igreja nascida do amor. É por isso que o primeiro que você tem que entender, se quer ser cristão, é que Deus ama você. E queridos, em todos estes anos de ministério, a coisa mais difícil para mim tem sido convencer o pecador de que Deus o ama. Vou repetir, o mais difícil para mim tem sido convencer o pecador de que Deus o ama.
Eu gostaria que você compreendesse esta noite que Deus te ama. Não pelo que você faz, nem pelo que você não faz. Deus simplesmente te ama, do jeito que você é, com esse temperamento que você tem, com essa personalidade que você tem, com suas qualidades, com seus defeitos, suas virtudes. Você é o mais precioso que Deus tem. Grava bem isto na tua mente, veja. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você. Porque Deus ama você sem você fazer nada. Agora, também não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de amar você. Porque faça você o que você fizer, Deus continuará amando você. E um dia um velhinho me procurou e disse: pastor, o senhor não pode pregar isso que está pregando. Os velhinhos são sinceros. As crianças são sinceras e os velhos são sinceros. É porque os velhos são as crianças do passado, né? A criança cresce, se desenvolve, vira velho e se torna criança de novo. Por isso, tem que entender as pessoas que já viveram muito. Ficam rancinzas, ficam falando tudo, não tem medida de palavras, vão falando tudo que vem na boca. Paciência com eles. Então um velhinho veio e me disse: pastor, o senhor não pode pregar isso. O que não posso pregar? Que Deus é amor, que pode estar vivendo como quiser, que pode estar fazendo como quiser, que se você é ateu, Deus te ama, se você acredita, Deus te ama, se você não acredita, Deus te ama, se você faz bem, Deus te ama, se você faz mal, Deus te ama. Pastor, como é isso? Porque se o senhor está pregando isso, o que vai acontecer? Então as pessoas vão pensar assim: bom, já que Deus me ama, então para que me preocupo? Já estou salvo. Não, querido. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando do amor de Deus. Deus te ama. Deus nunca vai deixar de amar você. Sabe por quê? João diz que Deus é amor. E o dia que Deus deixar de amar, o que aconteceria com Deus? Deixaria de existir. Porque Ele é amor. E se Ele para de amar, parou de existir. Portanto, Deus nunca vai te deixar de amar. Agora, o amor de Deus é como o dinheiro. Vamos dizer que você está devendo R$5.000. E eu te digo esta noite: vou te dar os R$5.000. Tua dívida está paga ou não? Está paga ou não? Não está. Por que não? Porque sentado aí onde você estiver, nada vai acontecer. Você tem que se levantar e vir aqui e receber os R$5.000. Aí teu problema está resolvido. Se um dia você e eu nos perdermos, não vai ser porque Deus se cansou de nos amar, porque Deus vai te amar até o fim. Se um dia nos perdermos, será porque não nos levantamos e fomos para aceitar o amor que Deus estava nos dando. E para aceitar esse amor, temos que acreditar no amor divino. Vou lhes fazer uma ilustração. Quando Cristo voltar a esta terra, Ele vem para destruir o pecado. Do pecado não vai ficar nem raiz nem rama. Ele vai cortar o pecado pela raiz. A ira divina, a Bíblia menciona, vai cair sobre o pecado, não sobre os seres humanos. Coloquem bem isso na mente. A ira divina não cai sobre o ser humano, cai sobre o pecado. O ser humano é o mais precioso que existe para Deus. O pecado, Deus detesta, não aceita o pecado. E quando o fogo final cair, vai...
cair para consumir o pecado. E os únicos seres humanos que serão destruídos são aqueles que se agarraram do pecado com unhas e dentes e não quiseram sair. Quando a destruição cair, não cai sobre eles, cai sobre o pecado. E por que eles morrem? Porque não quiseram sair. Por isso a Bíblia diz: hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação. Por isso a Bíblia diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. Este é o momento. Deus te ama, do jeito que você estiver. Viva você como você viver. Mas você precisa aceitar o amor de Deus. E você precisa reunir-se no ninho do amor de Deus. E a igreja precisa se transformar nesse ninho maravilhoso do amor de Deus. Terceiro pensamento de hoje. Versículo 2. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. A igreja que está na tua casa. Agora, esta igreja é uma igreja grande, não fiquem tristes pelo que vou dizer. Mas escutem uma coisa. Quando Cristo veio, iniciou a igreja cristã, você na Bíblia não encontra registro de construção de templos. O primeiro século não se construiu um templo. O segundo século não se construiu um templo. O terceiro século não se construiu um templo. E onde se reunia a igreja? Em dois lugares. Nas sinagogas que ficavam vazias. Sinagogas eram as escolas onde os judeus se reuniam. Mas quando eles se convertiam ao cristianismo, a sinagoga ficava vazia. A sinagoga era um quarto onde havia um banco assim, um banco por aqui e outro banco por aqui, e todos se sentavam olhando-se uns aos outros e discutiam os temas bíblicos. A igreja primitiva, durante o primeiro, segundo e terceiro século, se reunia nas sinagogas. Ou então se reunia nas casas. Por isso Paulo escreve a Filemão, evidentemente na casa de Filemão, em Colossos, havia uma igreja que se reunia aí, na casa. E esse era o segredo do crescimento da igreja cristã nos primeiros séculos. Agora, adivinem quem foi o homem que teve a brilhante ideia de construir, brilhante entre aspas, de construir um templo. Foi um amigo nosso que teve duas ideias. A primeira foi mudar a adoração do sábado para o domingo, porque ele tinha se convertido cristão. Já sabem como se chama? Constantino. E a segunda ideia foi: ora, se o cristianismo é a igreja do imperador, por que tem que estar reunindo-se na casa? Eu vou construir um templaço, um templão enorme, digno, a igreja do imperador, e construiu uma catedral fabulosa. Então as igrejas saíram das casas e foram para o templão. E aí a espiritualidade e o espírito missionário da igreja. Por quê? Porque no grupo pequeno, na casa, as pessoas pues, se conheciam. Olá Chiquinho, olá Maria, olá Pedro, olá Júlio, olá Joana. Agora, numa igreja de 3.000 membros, quem conhece quem? Numa igrejinha de 15, se um não vem, todos sabem que não veio. Numa igreja de 3.000, se um não vem, quem sabe se veio ou não veio? Numa igreja de 15, todo mundo participa. Por isso as sinagogas eram assim, porque todo mundo se olhava na cara e falavam. Numa igreja de 3.000, quantos participam? 50. E o resto? Fica de braços cruzados. Nunca foi o plano de Deus que se construíssem templos enormes. Querem construir igrejas? Construem igrejas de 150, 200 membros no máximo. Uma aqui, outra na esquina, outra na outra esquina, outra na outra esquina. Façam o que está acontecendo em Capão Redondo, lá em São Paulo. Igreja a cada 200 metros, pequenas igrejinhas, 80 membros, sempre com 20 membros. Igrejonas.
Não são o plano de, não é o plano de Deus. Se tornam clubes religiosos. Bonito, muito bonito, programa bonito, mas não. A reunião do sábado é uma reunião para carregar baterias, para cumprir a missão, para sair e evangelizar o mundo. E outra coisa, numa igreja pequena, as pessoas novas que entram, elas são amadas, elas são vistas. Olha, você, Júlia, oh, que prazer ter você. Amizade, o carinho, o calor. E se somos uma igreja nascida do amor, temos que ser um ninho de amor. Isso só é possível em igrejas pequenas. Mas vamos na parte mais linda desta noite, versículo 3. Diz assim: graças a vós e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Querido, quando você vai a Jesus, acreditando no amor de Deus, você vai a Jesus, Ele te dá um presente. O primeiro presente que Ele te dá quando você vai a Jesus é paz. E por quê? Porque Ele sabe que a paz resolve todos os teus problemas financeiros, teus problemas de saúde, teus problemas familiares, teus problemas de relacionamento. Quando você vai a Jesus, Ele te dá paz, porque com paz está resolvido tudo na tua vida. E vou te explicar. Um dia ligou para mim uma senhora e disse assim: pastor, estou devendo 40 mil reais e estou desesperada. Eu não sei o que fazer, pastor, porque meu marido ganha 800 reais por mês e eu não trabalho porque tenho que cuidar dos filhos. Agora, como uma família que tem uma entrada de 800 reais por mês poderá pagar uma dívida de 40 mil reais? É impossível. E ela diz: o pior de tudo, pastor, é que meu marido não sabe que eu estou devendo. E por que você não fala para ele? Ele me mata, pastor. Coloca uma coisa na tua cabeça, querido. A verdade não é fácil de ser dita. Sabe por quê? Porque a verdade dói. Mas mesmo doendo, a verdade é como uma ferida limpa. Sangra, dói, mas sara. Já a mentira é como a ferida purulenta. Vai comendo por dentro, comendo. Você pensa que esconde, mas quando estoura já não tem salvação. E ela disse: pastor, faça o quê? Eu liguei para o Senhor, quero que o Senhor ore por mim. Falei: tudo bem, filha, vou orar por você. Qual é o teu problema? Mas já falei, pastor, 40 mil reais. Falei: filha, esse não é teu problema? Não, sim, pastor, esse é meu problema. Para que eu ia ligar ao Senhor para mentir? Não, eu estou falando a verdade, estou devendo 40 mil reais. Falei: filha, que você está devendo 40 mil reais, eu acredito, isso não estou negando. O que eu estou dizendo é que esse não é teu problema. Ela começou a chorar e disse: pastor, por favor, acredite em mim, esse é meu problema. Falei: filha, você não está entendendo. Eu aceito que você está devendo 40 mil reais. Só que esses 40 mil reais são a consequência de teu problema. Teu problema é outro. Ah, pastor, não entendo. Falei: filha, alguma coisa fizeram com você quando você era criança? Ou quando você era adolescente? A vida fez alguma coisa contigo. Porque veja, há uma lei da vida que diz que se você tem 10, não pode gastar 11. Como pode gastar 11 se tem 10? Se tem 10, só pode gastar 10. Eu diria nem 10, só pode gastar 9. Mas como pode gastar 11? Sabe por que gasta 11 recebendo 10? Porque 1 você esconde, 2 você esconde, 3 você esconde. Só que neste país, em um ano, já são 10. E antes, quando tínhamos a famosa correção monetária, em um ano era 10 vezes mais. Falei: filha,
Eu posso pedir a Deus: Senhor, por favor, manda 40 mil reais para esta irmã. E aí, pela janela aparece um passarinho trazendo 40 mil reais. Teu problema estaria resolvido? Oh, pastor, estaria resolvido. Filha, você não está entendendo. Teu problema não é a falta de 40 mil reais. E querido, tem tanta gente que diz: meu problema é meu marido, meu problema é minha mulher, meu problema é meu filho, meu problema é a igreja, meu problema é meu chefe, meu patrão. Está provado que em 99% dos problemas que você enfrenta, o problema não está fora de você. A causa do problema não está fora de você. Só que quando você enfrenta o problema, você olha para fora buscando onde está a causa do problema. Afora, não está fora de você, está dentro de você. E é por isso que quando Jesus chega à tua vida, o primeiro que te dá é paz. Corrige teu problema. Esta senhora me disse: pastor, o senhor tem razão. Eu nasci no interior lá de Pernambuco, uma família pobre. Eu só ouvia meus pais dizerem 3 coisas quando eu era criança: não tem dinheiro, não se pode, somos pobres. Pai, preciso de sapato, somos pobres, não tem dinheiro, não se pode. A sala ia de excursão: não, somos pobres, não tem dinheiro, não se pode. Pai, quero uma festinha de aniversário: não se pode, somos pobres, não tem dinheiro. Pastor, eu não via outra coisa da criança. Aí quando cresci, comecei a gastar, comprar. Mas de onde você tirava dinheiro? Eu me emprestava. Aprendi a me emprestar dinheiro. E um dia estava devendo a metade da cidade pequenina onde morava, lá no interior de Pernambuco. Aí ela pensou: já faço o quê para pagar? Não tem como pagar. Não podia sair na rua que já se encontrava com alguém. Aí ela pensou como Onésimo: vou para a cidade grande porque lá ninguém me conhece. E ela não foi para Roma, ela foi para São Paulo. Pegou carona na rua, na estrada, e chegou em São Paulo. E chegou em São Paulo e disse assim: graças a Deus meu problema terminou, aqui já ninguém me conhece. Passaram 5 anos, casou com aquele rapaz que ganhava 800 reais por mês. Já estava devendo 40 mil. Agora ia ir para onde? Para o Japão. E quando terminasse de dever a todos os japoneses, ia ir para onde? Para a Lua. Você vê que o problema desta senhora não era 40 mil reais. Eu falei: filha, eu posso pedir a Deus que te mande o dinheiro, Deus te manda, tudo bem. O problema não está resolvido, porque daqui a 2 anos você vai vir: pastor, poderia orar por 5 mil reais. Daqui a 3, pastor, 20 mil reais. Teu problema não é o dinheiro. Eu sei que você está devendo dinheiro, mas esse não é o problema. Teu problema é o coração. Teu coração está sangrando porque gasta o que você não tem. Pena que os seres humanos não compreendemos isso. Um dia eu encontrei uma senhora e disse: pastor, eu realmente não tenho problema, disse ela. O único problema é o sem vergonha, ingrato, mulherengo de meu ex-marido. O que foi com ele? Disse: ele não era nada. Ele era pedreiro sem instrução. Não tem nada de errado em ser pedreiro, querido. Não tenha vergonha. Abro parênteses. O que você tem hoje, agradeça a Deus. E está bom para hoje, já não para amanhã. O que você é hoje, está bom para hoje, não para o próximo mês. Porque a vida do cristão é crescer, crescer e crescer. Não se lamente pelo que você tem agora, mas daqui a 1 ano lamente-se por estar no mesmo lugar. Porque a vida do cristão é crescer, crescer e crescer. Não se contente, fecho parênteses. Ela disse: conheci ela enfermeira formada, universitária. Ele pedreiro analfabeto. Se namorou, casou. E disse: você não vai ser pedreiro a vida toda. Ajudou a terminar a escola primária, no supletivo, escola secundária.
animou ele a entrar na universidade, pagou os estudos dele e ele formou-se médico. 30 anos depois, ela disse: pastor, agora me largou. Me largou por uma menina de 20 anos, ingrato, mulherengo, miserável. Esse é o único problema que tenho. Eu quero que ore, pastor. Mas orar para quê? Eu quero ele de volta, porque eu amo ele, pastor. Mas ele não está casado com outra mulher. Sim, mas Deus não é Deus. Deus não tem poder. Deus pode trazer ele de volta. Acontece que numa reunião campal, eu me encontrei com o famoso. E ele disse: pastor, eu acredito em milagres. Porque ter estado casado com essa mulher 30 anos é o maior milagre que pode existir. Mas por quê? E ele disse: pastor, é verdade que ela me encontrou, eu era nada. Me ajudou a estudar, pagou meus estudos. E eu sempre serei grato a ela por isso. Mas, pastor, o preço que eu paguei por isso, o senhor não tem ideia. Eu era um objeto, uma coisa nas mãos dela. Eu não podia olhar para ninguém, eu não podia sair, eu não podia chegar fora da hora, eu não podia respirar. Pastor, 30 anos me asfixiando, eu não podia. Eu tinha que viver, pastor. Eu saí de casa por isso. 5 anos depois eu conheci a moça com a qual estou agora. Ela disse que eu larguei. Não larguei, pastor. Não larguei por causa dela. Agora, interessante, querido. Esta senhora, em lugar de se ajoelhar e dizer assim: meu Deus, por que eu sou controladora? Por que eu sou ciumenta? Por que me gusta manipular as pessoas? Por que quero que as pessoas sejam marionetes nas minhas mãos? Por que sou assim? Senhor, muda meu coração. Transforma meu coração. Em lugar de fazer isso, faz o quê? Quero meu marido de volta. Senhor, tu és grande, tu és poderoso, traz meu marido de volta. Para quê? Para continuar asfixiando. Você percebe? Um homem um dia disse: pastor, meu único problema é... Eu não quero nem falar, pastor. O que acontece? É meu filho. Mas o que acontece com teu filho? Está nas drogas? Tomara que fosse drogas. Que está preso? 1000 vezes seria melhor que estivesse preso. Mas o que está fazendo teu filho? É um homossexual. Pastor, eu sou homem. Eu criei um filho homem. Olha o que deu. E pelo que ele diz, ou pelo que ele disse, eu já percebi. O problema não é o filho. O problema é ele. Falei: quando foi a última vez que você abraçou e beijou seu filho? E ele deu um passo atrás. Vou falar uma expressão bem brasileira. Deu um passo atrás e disse: pastor, o que é isso? Está me estranhando? Como vou beijar um marmanjão desses? Ah, como vai beijar? Como vai beijar teu filho? Por que não pode beijar seu filho? É ele que fez isso com essa criança. Mas agora ele, o único problema da minha vida é ele. Por que não olha para ele? Por que não clama a Deus? Senhor, por que eu sou um machista? Por que eu fiz isto com meu filho? Me ajuda. Não. Ele olha para fora. E assim somos, querido. Em tudo na vida o problema está fora. Sai de um emprego, em um ano 4 ou 5 empregos, quem é o culpado? O patrão. Mas você não percebe que aos 4 empregos você chegava 15 minutos depois que já tinha começado o trabalho. Aí o patrão é culpado. O governo tem culpa. Todo mundo tem culpa, menos você. E Cristo, querido, Ele não passa pela vida com um monte de curita na mão. Curita, como chama? Band-aid na mão. Cristo não anda com o bolso cheio de band-aid. A ver, filhinho, onde está doendo? Está doendo aí? Band-aid. Está doendo aí? Band-aid, band-aid, band-aid. Não. Jesus não faz isso. Jesus escarba a ferida. Mete a mão assim. Faz sangrar, faz doer. Limpa.
porque o único jeito é curar. Quando Jesus entra no teu coração, querido, aí tudo muda. Ele te cura por dentro e você... Outro dia eu estava pregando em Nova York e conheci uma história linda e vou chegar ao fim da mensagem com isso. Uma menina mexicana que tinha atravessado o rio nadando para entrar nos Estados Unidos. Não tinha documentos. No país dela era formada em administração de empresas, mas o título dela lá na América não valia para nada. Administradora de empresas. Não falava inglês, não tinha documentos. Catava lixo, vivia pobre, não sabia o que fazer e um dia assistiu à pregação e entendeu, meu Deus, onde está o problema? O problema está comigo, o problema está no meu coração. Eu tenho medo, eu saio a procurar emprego esperando o salário mínimo, pois é isso que eu vou achar. Passou 2 horas ajoelhada clamando a Deus: Senhor, tira a timidez do meu coração. Dá-me valor, dá-me coragem, dá-me valentia. E quando se levantou de seus joelhos, era outra pessoa. Comprou o jornal, viu que estavam procurando uma moça. Requisitos: falar inglês fluentemente. Tinha que ser hispana. Título de administradora de empresas. Só que o título dela não valia. Documentos em ordem. Ela não tinha documentos, era ilegal lá nos Estados Unidos. Mas ela disse: eu vou me apresentar. E se apresentou. Primeira fase do exame escrito. A nota dela era longe melhor do que a segunda colocada. Portanto, foi a primeira em ser chamada para entrevista pessoal. Quando se apresentou, e os entrevistadores começaram a falar com ela, perceberam que ela não falava inglês. Então um deles disse: mas você não fala inglês? Outro tempo, ela baixaria os olhos. Desta vez ela ficou com os olhos firmes. E disse: verdade, eu não falo inglês. Mas eu vou falar. Se vocês acreditarem em mim e me derem oportunidade, eu vou falar.